Fala galera, tudo bem? Vamos trocar uma ideia sobre estudos. Como é que a gente faz para estudar direito, estudar de uma forma eficiente, sem perder tempo? A gente sabe que o pessoal que está começando a faculdade, nós também já passamos por isso. É o momento mais difícil porque a gente começa a aprender uma nova linguagem, né? Quando a gente estuda direito, a gente não está apenas aprendendo o direito, a gente está aprendendo uma nova linguagem. Muitas palavras novas que têm significados diferentes, raciocínios também que se estabelecem de uma forma diferente. Então é importante entender que toda forma de estudo, na faculdade de Direito, ou se fosse outra faculdade também, é uma experiência de aprender uma nova língua, uma nova linguagem. E pensando nisso, eu vou dar umas dicas então, de como a gente pode estudar de uma forma assim mais eficaz, mais interessante, tá? Quer dizer, não é bem dar dicas, a ideia é que a gente pense alto assim, né? Vamos compartilhar algumas experiências assim, né? Que a gente tem. E primeiro, é importante entender, pessoal, que para você ir bem na faculdade, para você ir bem nas provas, você não precisa ser uma pessoa genial, tá? E não precisa ser também uma pessoa que sempre estudou muito. Se pegar a minha experiência, por exemplo, eu sou uma pessoa que, na época do colégio, eu estudava muito as matérias que eu gostava, mas não estudava muito as matérias que eu não gostava na época. Claro que eu não aprendi a gostar também. Hoje a gente tem algumas técnicas também que a gente pode usar para aprender a gostar. E uma delas, por exemplo, é não esperar do professor, né? É não basear a matéria no professor, mas basear a matéria nas problemáticas que elas envolvem, né? Então, a ideia da sala de aula do professor é um espaço assim para abrir a discussão e não exatamente para entender, porque muitas vezes a pessoa não se alinha muito bem à linguagem do professor, ao imaginário, né, que o professor está trabalhando, ou como dizem hoje, a didática, né? Então isso pode gerar também uma certa uma falta de interesse por parte do aluno. Mas na verdade, pessoal, a primeira dica é essa: é não esperar pelo professor, é a gente estudar por conta, sabe? E usar a sala de aula para discutir, para esclarecer dúvidas, perguntas, relações, né? Isso que é uma coisa que é legal assim de fazer, tá? Outra dica importante, pessoal: jamais deixar para estudar somente na véspera da prova, jamais. O estudo, galera, ele tem que ser igual musculação, igual uma academia, igual praticar um exercício físico. Se você deixar para correr só na véspera da corrida, a sua corrida vai ser um caos, você vai estar cansado, você vai estar esgotado, você vai estar lesionado. E se você não fizer nada e deixar só para o dia da prova, então pior ainda, né? Pessoal, o estudo é igual treino, você tem que fazer um pouquinho por dia, tem que ter os momentos de um treino mais forte, outros de um treino mais regenerativo, e tem que ter o descanso também. Então uma coisa que é legal de fazer, pessoal, é organizar uma rotina de estudos que envolva estudar todos os dias um pouco, sabe? Um pouquinho todos os dias, para não chegar na véspera das provas e aí a pessoa se matar de estudar, né? Não faz isso, porque não é eficiente. Você acha que se você estudar 1 hora por dia, todos os dias, não vai ser muito melhor do que você estudar 24 horas direto na véspera da prova? Então, meus caros, não façam isso porque não é eficiente, tá? Nosso cérebro está cansado, a gente vai ficar lendo coisas e a gente não está mais nem conseguindo acompanhar ou entender os raciocínios. É bem legal, portanto, que a gente estude um pouco todos os dias, certo? E na medida em que vocês vão criando esse hábito, né, esse treino de estudar todos os dias,
vocês vão ver que vocês vão ir aumentando a sua capacidade de concentração e de foco. Então pode ser que no início tu vai pegar só meia hora por dia, faz uma leitura do caderno, faz uma leitura de um item, um tópico do livro, da doutrina, né? Mas aí conforme vocês vão avançando, pessoal, vocês vão ver, daqui a pouco tu lê 20 páginas por dia, daqui a pouco tu já lê 50 páginas por dia, sabe? É assim que vai acontecendo. É igual treino, galera. A gente vai acostumando e vai criando um hábito de leitura, e o nosso cérebro, ele consegue assimilar muito mais coisas depois de um hábito, depois de criar um hábito desse tipo, tá? E vou dizer mais uma coisa que é legal, pessoal. Depois que cria esse hábito, é igual treino de esporte. Você começa a ficar irritado se você não consegue ler naquele dia, sabe? A gente sente falta. O estudo é uma coisa tão prazerosa, aprender coisas novas é uma coisa tão prazerosa, pessoal, deixa a gente tão feliz, que depois que a gente tem esse hábito, a gente já fica nervoso se a gente não lê, se a gente não tiver o nosso horário definido para a leitura do dia. Já imaginaram isso? É como no esporte. O pessoal que treina corrida, natação, ciclismo, esses esportes, até academia, né? O corpo parece que ele pede para fazer o treino, não é assim? Vocês vão ver que o nosso cérebro também pede para fazer o seu treino, né, intelectual, depois que a gente tem esse hábito. No início sempre é mais difícil, claro, é igual ir para academia no início, né? É um saco. A gente fica pensando, podia estar fazendo outra coisa, né? Mas é só até criar esse hábito, pessoal, até dar essa amaciada no nosso cérebro, nas nossas sinapses, e depois a atividade se torna realmente prazerosa. Acredita em mim, tá? Eu sou uma pessoa que, se eu ficar um dia sem ler um livro, sem ler uma literatura, sem ler alguma coisa que me instiga o pensamento, que me apresenta alguma coisa nova, eu começo a ficar irritado. Olha só que interessante, tá? Então, por exemplo, eu não me satisfaço só apenas em ler jornal, eu preciso ler algo realmente interessante, assim, alguma coisa realmente nova. Então imagina, pessoal, acham que isso é tipo assim, eu nasci assim, isso é um dom, alguma coisa desse tipo? Não é, galera. Isso é treino, é hábito. E a gente cria um hábito dessa forma e a gente transforma, né, uma prática que no início ela pode ser enfadonha, pode ser um sacrifício, pode ser algo assim que exige, né, a nossa concentração, em uma atividade super prazerosa, tá? Então, galera, acredita em mim, isso realmente funciona. E é assim que todas as pessoas que eu conheço, tá, fazem ou transformam, né, o estudo de uma prática de exigência, de cobrança, tipo, tenho que estudar para a prova e tal, numa coisa que é totalmente prazerosa, certo? Na época da faculdade, galera, a nossa rotina de estudo era assim, tipo, todos os dias tinha algumas horas de estudo, tá? Eu não vou falar para vocês quantas horas que a gente dedicava de estudo por dia, porque vocês vão se assustar. E aquele tempo era diferente, claro, não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha tantas distrações, né, como existem hoje, tá? Mas a gente tinha uma rotina de estudo que era bem rigorosa, certo? Mas não é necessário tu ter uma rotina de estudo tão rigorosa como a gente teve, certo? Eu acho até que é importante manter o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio entre atividades esportivas, de estudo, tudo isso faz bem para nós, transforma a nossa rotina intelectual em uma coisa prazerosa, uma coisa que nos faz feliz, uma coisa que nos faz bem, tá legal? Então essa é uma dica que eu acho assim bem legal, galera, bem importante, tá? Segunda dica que eu quero dar para ir bem na prova, turma. Então olha só, eu falei antes, né? Não fica limitado ao professor, aquilo que você vê em aula. Estude por conta, galera. Às vezes a aula pode não ser tão boa, mas o livro pode ser legal, sabe? Às vezes o professor, ele não tem tempo para fazer uma aula abrangente de todo o conteúdo, de todas as problemáticas. Mas nos livros, na doutrina jurídica, vocês podem encontrar a motivação que às vezes pode ter faltado na sala de aula, certo? O importante, turma, é vocês não ficarem presos apenas aos resumos, esqueminhas, SOS, quadro sinótico, sabe? Cara, isso aí é fria, tá? Isso é pouco, né? Para um
um estudo assim, tipo, aprofundado de direito, né? Eu sei que para ir bem na prova, se o cara presta atenção na aula, faz as anotações e depois estuda o caderno, né, relembrando essas anotações, já dá para ir bem na prova, porque o direito, ele não é tão difícil, certo? Como as pessoas pensam, né? Se tu faz essa técnica, ó, prestou atenção na aula, faz as anotações, anota tudo que o professor fala. O professor, ele não costuma cobrar uma prova muito diferente daquilo que foi dado em aula, tá? Não é uma prática comum, assim, tá? Nas faculdades de Direito. Então, geralmente, as questões da prova, elas vão estar ali mais ou menos em torno, né, das questões que já foram tratadas em sala de aula, inclusive dos exemplos que o professor dá em aula, tá? Então, para ir bem na prova, pronto, essa é uma técnica que pode funcionar muito bem, tá? Mas, volto a dizer, galera, a motivação, você se sentir bem, você se sentir preparado para uma prova da OAB, para um concurso público, né? Aí, meus caros, vocês têm que ir além do caderno, vocês têm que também fazer a leitura da doutrina, tá? Que é um negócio também muito legal, e vocês vão ver que essa atividade ela se torna um prazer, porque é muito bom entender as coisas, é muito legal, é muito prazeroso começar a entender como é que as coisas funcionam, sabe? Por que tal conceito é aquilo e não outra coisa, qual a diferença entre um conceito e o outro. É muito prazeroso aprender essas coisas, tá, pessoal? Terceira dica, galera, leia o livro certo, tá? Ó, isso é uma dica também, galera, bem importante, especialmente para prova da OAB, para concursos públicos depois. É importante saber qual é o livro que serve como a referência principal para a prova da faculdade, ou para a prova da OAB, ou para concursos, tá? Por exemplo, vamos falar da prova da OAB, que é uma prova que todo mundo vai fazer, né? Cara, a nossa matéria, que é a matéria de IED, Introdução e Estudo do Direito, na prova da OAB, a gente já sabe que é sempre Norberto Bobbio, tá? É sempre Bobbio. Então estuda IED com base em Norberto Bobbio, turma. Pode até achar o livro um pouco mais difícil e tal, mas ó, se você ler Teoria do Ordenamento Jurídico do Norberto Bobbio, você gabarita todas as questões IED na prova da OAB. Porque o pessoal que faz a prova da OAB, que é a galera da FGV de São Paulo, turma, eles usam Bobbio para fazer a prova, tá? Então a doutrina, né, usada para fazer as questões de IED é Bobbio. Então, olha que interessante. Se você lê Bobbio já agora, desde a graduação, turma, nossa, você já está preparando, né? Você já vai estar dentro desse imaginário, dentro dessa rede discursiva, que é a compreensão que Bobbio faz, né? As palavras que Bobbio utiliza, o sentido que Norberto Bobbio dá para os conceitos, né, de IED. Então isso é uma técnica importante, tá? Isso funciona muito. Para direito civil, se você tem um professor que usa Silvio Venosa como uma referência da matéria, tá? Cara, lê o Silvio Venosa que você vai tirar 10 na prova, tá? Mas, volto a dizer, né? É importante vocês terem uma compreensão também mais global, porque vocês não podem pensar que o objetivo da faculdade é só ir bem na prova da faculdade. Você tem que pensar também que vocês vão ter depois concursos públicos, tem a prova da OAB, então você tem que se preparar para a vida, né, pessoal? Você tem que se preparar para vocês irem bem depois nos concursos que vocês vão fazer, certo? Nos exames que vocês vão fazer. Isso que é importante. Ir bem na prova da faculdade, pessoal, é uma parte, digamos assim, né, da estratégia, né, de um bom plano de estudos, certo? Querem mais uma dica? Pessoal, as questões nas provas, elas não fogem muito daquilo que os professores já fizeram antes. E isso se aplica também aos concursos e exames da OAB. As questões, elas se repetem, tá? Então nós temos aqui uma dica interessante, pessoal. É muito interessante também estudar as provas anteriores, os concursos anteriores, sabe? É uma técnica também muito importante essa. Não só para criar um certo ambiente intelectual da linguagem que cada concurso utiliza, né? O que mais ou menos cai, o que eles pedem, qual que é a ênfase, né, nas questões, mas sobretudo porque essas questões, elas se repetem, certo? Então na faculdade, se a sua faculdade tem um banco de provas anteriores, né, tipo, como é que o professor cobrava, né, matéria no semestre passado, no ano passado, nos anos anteriores,
repara que as questões elas são mais ou menos iguais, tá? Não foge muito assim, né? Muda às vezes o exemplo, muda o problema prático, mas o tipo de pergunta, o tipo de questão gira mais ou menos em torno, tá? Então às vezes tem alguma coisa que é muito inovadora, mas a tendência, né, é que as questões elas sejam meio repetitivas. E nos concursos isso acontece também, ok? Então é legal. O objetivo desse vídeo não é dar dica para concursos, tá? A gente pode pensar nisso futuramente, se vocês quiserem. Escreva nos comentários dicas, né, para ir bem nos concursos públicos e tal. Mas é interessante vocês observarem que em concursos ou é repetição ou é algo realmente inovador, né? Não tem meio termo. Ou é alguma coisa tipo do momento, assim, né? Uma lei nova, um código novo que entrou em vigor e que não é polêmico, tá? Porque se tem polêmica não cai em concurso, senão depois cabe a anulação das questões, né? Então, nada pode ser polêmico em concurso. Então, ou é uma coisa que está se repetindo, né? E que não tem polêmica, não tem divergências, ou é algo novo sobre o qual também já não tem mais divergências, tá? Então, olha, dicas bem legais, galera. Mas o que eu quero falar para vocês é ser o principal, turma. Existem técnicas para ir bem na prova, tá? Essas técnicas funcionam, mas eu gostaria que vocês entendessem que ir bem na prova não significa a garantia de que vocês estão realmente começando a entender as coisas, tá? Porque entender bem o direito no quadro de uma cultura, de uma história, de uma dimensão que vai muito além da questão de saber só o que diz a lei, né? Cara, aí precisa estudo, precisa dedicação, precisa uma leitura, que não é algo assim de sacrifício. Quero mostrar para vocês, galera, eu quero que vocês experimentem isso. Criem essa rotina devagarinho, alguns minutos por dia, depois aumenta para um pouquinho mais, até chegar a 1 hora por dia. E depois de um tempo, não é assim uma coisa progressivamente tão rápido. Cara, semestre que vem tu começa a aumentar para 1 hora por dia, sabe? No outro semestre aumenta para 1h15, 1h30. O dia que você quer mais, vai, lê um pouquinho mais. Divida as tuas leituras entre estudos de livros técnicos do direito com leituras de literatura, coisas prazerosas, uma literatura que você goste, sabe? Turma, isso vai fazer uma diferença enorme para a linguagem de vocês, para o comportamento, para o modo como vocês se comunicam com os seus colegas, com os seus professores. E isso acaba refletindo depois em muitas oportunidades de trabalho também, tá? Então, umas dicas, galera, que a gente considera assim valiosas, ok? E a última dica, pessoal, fazer mapas mentais. Ó, o mapa mental, quer dizer, o mapa mental não é importante. Fazer o mapa mental, fazer o seu mapa mental é uma coisa importante. Se você comprar mapas mentais prontos, turma, você está gastando dinheiro à toa. Você está jogando seu dinheiro suado fora, turma. Porque a potência intelectiva de um mapa mental não está no mapa, está no exercício de você fazer o mapa mental, certo? Fazer o mapa mental é você pegar a matéria, fazer as leituras, pegar o caderno da sala de aula e fazer aqueles esquemas, as distinções entre uma coisa e outra, qual que é a problemática central, quais são as variáveis que existem, tá? Procure na internet, existem muitos vídeos ensinando como fazer mapas mentais, porque isso é uma coisa super importante também, pessoal. O mapa mental, ele te dá a visão global das coisas, ele te dá o discernimento, ele te dá a clareza sobre a matéria, certo? Então, muitas vezes, ao nós fazermos uma leitura, se a gente só lê o livro ou só lê o caderno, a gente acha que entendeu bem as coisas, tá? Ah, ok, entendi isso, entendi aquilo, mas às vezes a gente não consegue pegar a relação entre uma coisa e outra, entendem? E o mapa mental ajuda a gente a fazer essa relação com clareza, com discernimento. Então, essa é a última dica, pessoal, desse nosso vídeo para a questão de um estudo bem legal no campo do direito, tá, pessoal? Obrigado pela companhia nessa pequena viagem que fizemos juntos aqui pelo sul de Minas. Nos despedimos aqui. E se você gostou, deixa seu like, compartilhe esse vídeo. E se você não gostou, escreva nos comentários o que você acha que faltou ou o que você faria diferente. E escreva nos comentários também a sua experiência,
a sua dificuldade, a gente lê os comentários, tá, pessoal? E quem sabe a gente pode se ajudar a fazer mais vídeos sobre esses assuntos nas próximas oportunidades. Valeu, turma! Boa sorte a todos e bons estudos! Um abraço!